Glória a Deus. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu estou feliz em poder hoje fazer uso da palavra do Senhor, em poder hoje ministrar essa palavra. Eu confesso que eu tenho medo, irmãos. Até hoje, é sério, eu tenho medo, irmãos. Quando o pastor Marcelo fala, irmão Renato, você vai pregar, você não sabe o frio que dá na minha barriga. Você fala, irmão Renato prega. Tá bom. Você não sabe de nada, né, irmão? Eu profetizo que um dia você vai sentir esse gelo aqui no meu lugar. Só o Marcelo recebeu ali. Glória a Deus. Irmãos, no decorrer do culto, a gente ouviu aqui testemunhos, nós ouvimos louvores. Pelo menos para mim, foi muito nítido que Deus estava aqui presente em nosso meio e continua. Glória a Deus. E dentro do que foi dito aqui, o pastor Marcelo falou aqui sobre a graça e a lei aqui. E na mesma hora, me veio uma frase ali, que a graça nada mais é do que a maturidade da lei. E em outro momento a gente vai falar disso, mas isso é muito poderoso, porque a lei revela a graça, mas de uma forma assim que, ainda assim, muitos não entenderam. A graça de Deus é algo tão absurdo que a maioria das pessoas não entendem. É por isso que elas não querem estar aqui. Porque no dia que alguém entender o que é a graça de Deus, irmão, de fato, você não vai querer estar em outro lugar senão na presença de Deus. Você não vai querer estar em outro lugar senão reunido com o corpo de Cristo, irmãos. Isso é algo tremendo. Preste muita atenção. Eu me converti em 2008, irmãos. E até 2017, eu não tinha nenhum compromisso. Eu ouvia as pessoas pregando, mas para mim, tudo que eu queria era ficar lá fora. Às vezes eu vinha para o culto, mais por obrigação. Mas no dia que eu entendi o que é e quem é a graça de Deus, aí tudo mudou para mim, irmãos. Porque aí eu entendi quem eu sou e entendi quem Ele é. E eu entendi que eu não tenho que estar aqui pelas minhas convicções, mas eu preciso estar aqui pelo entendimento que eu tenho de quem Ele é. Irmão. Então, eu quero falar um pouco sobre isso, mas de uma forma meio que desconexa. Abre sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 1, irmãos. Versículo de número 2. Eu falei para o pastor Marcelo que eu ia procurar ser o mais rápido possível. O culto termina meia-noite, né, pastor? Meia-noite, a gente para? Glória a Deus. Estou brincando, irmãos. Eu vou tentar falar aqui de uma forma muito rápida e concluir. Meu Deus, esse negócio não está me ajudando muito, não. Glória a Deus. Gênesis capítulo 1, versículo de número 2, irmãos. Eu gostaria muito que a sua atenção tivesse voltada aqui, porque esse é um texto muito pouco utilizado, mas é um texto profundamente profético para as nossas vidas. Gênesis capítulo 1, versículo 2, e eu vou ler também o versículo 3, irmãos, que nos diz assim: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Mas olha um detalhe precioso. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Vou falar de novo. Mediante o que lemos no versículo 2, no versículo 3, olha o que diz Deus. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Esse versículo é um versículo muito pouco utilizado e pouco compreendido de fato pela maioria das pessoas, irmãos. Porque a maioria das pessoas, quando lêem Gênesis capítulo 1, eles pensam que o capítulo 1 inteiro se trata da criação de Deus. Eles não conseguem dividir quando Deus está criando e quando Deus está recriando. Eles não conseguem dividir os momentos que Deus está agindo ali durante a descrição dos versículos, irmãos. Mas eu quero dizer algo precioso aqui para você. Eu gostaria muito da sua atenção,
Porque se você entender isso aqui, irmãos, hoje, se você compreender o que de fato está acontecendo aqui hoje, não é possível que você saia desse culto sem esperança. Não é possível que você saia desse culto sem visualizar quem é a graça de Deus e o que é no conceito de fato. Porque o versículo 2 descreve algo que não nos traz esperança. O versículo 2 nos descreve algo que não nos traz alegria. O versículo 2 nos descreve um ambiente de profunda tristeza e de morte. E o único detalhe bom no versículo 2 é que o Espírito estava presente. Alguém olhou o ambiente e disse: está tudo perdido. Alguém olhou o ambiente e disse: está tudo acabado. Alguém olhou o ambiente e disse: não tem mais jeito. Só tinha um detalhe precioso que a maioria das pessoas não viu: o Espírito Santo estava lá. Nos dias escuros da tua vida, nos dias nublados da tua vida, nos dias tristes da tua vida, o Espírito Santo estava lá. Nos dias que alguém olhou e falou: não tem mais jeito, o Espírito Santo estava lá. Nos dias que alguém olhou e deu como perdido, o Espírito Santo estava lá. E é por esse motivo que a gente tem que parar de olhar para as pessoas, parar de olhar para a condição, parar de olhar para o momento e dar como perdido. Porque do mesmo jeito que o Espírito te encontrou, do mesmo jeito que o Espírito te trouxe aqui, é a mesma coisa com essa pessoa. Do mesmo jeito que alguém está perdido lá fora e vai ser trazido aqui, como você foi, irmão. Deixa eu te dizer algo. O que está acontecendo aqui, a partir do versículo 2, esse negócio não vai dar certo. O que está acontecendo aqui, a partir do versículo 2, glória a Deus, não é a criação, é a recriação. E aí eu quero trazer o contexto para você aqui, porque nós agradecemos a Deus pela vida dos homens que foram usados para traduzir a Bíblia, mas eles erraram, irmãos, em alguns pontos, e isso precisa ser corrigido. Somos gratos a Deus porque nós só chegamos até aqui pelo trabalho que eles fizeram. Mas tem algumas coisas que nós precisamos corrigir. E aí eu quero que você leia comigo o capítulo 1, versículo 1, que nos diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem está com a Bíblia aí, irmão? Acompanha aí. Leia aí, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. O que vem depois? É isso mesmo, irmãos? Pois é. A maioria das pessoas não percebe esse ponto. A maioria das pessoas, infelizmente, lê o texto e não percebe que depois da frase de no princípio criou Deus os céus e a terra, tem um ponto. E aí elas continuam lendo e pensam que se trata de algo que é consecutivo do outro. Eles pensam que Deus criou a terra, e a terra, quando foi criada, foi sem forma e vazia. E aí é que está o problema, porque o texto declara, o texto de Isaías 45:18, declara que Deus não criou a terra sem forma e vazia, irmão. E quem busca no original, vai entender que no versículo 2, quando o texto está dizendo assim, ó, e a terra era, ou em alguma tradução, e a terra estava, não é essa a tradução correta, porque a tradução original, o texto original, vai dizer assim, ó, e a terra tornou-se. Ou seja, Deus criou a terra e não a criou sem forma e vazia. É o que diz Isaías 45:18. Mas por algum motivo, a terra veio a ficar sem forma e vazia. Ou, uma melhor tradução para sem forma e vazia seria desolada. A terra estava em desolação. Agora, qual é o motivo que veio fazer com que a terra ficasse desolada? Por qual motivo a terra ficou nesse estado? E aí vai aparecer inúmeras perguntas. Qual é o problema, irmãos? As pessoas têm preguiça de estudar. Porque fica muito fácil se você for buscar, irmãos. Mas como as pessoas acham difícil, é igual a maioria das pessoas que vai ler Levítico. Elas desistem no primeiro capítulo, irmãos.
Por quê? Porque é uma leitura difícil mesmo. Mas as pessoas não querem se colocar debaixo da autoridade de alguém para aprender, e aí pela incapacidade de compreender, elas deixam de lado. É igual o livro do Apocalipse, irmão. Mas quando você vai procurar pessoas instruídas, e aí você vai aprender e entender que entre o ponto do capítulo 1 e a descrição do versículo 2, algo aconteceu. Porque Deus criou os céus e a terra, mas os céus e a terra que Deus criou aqui, não é os céus e a terra habitado pelo homem. É os céus e a terra que estava debaixo do governo de um anjo. É os céus e a terra que estava debaixo do governo de Lúcifer. Só que o que aconteceu? Quando ele se rebelou, quando na multidão do seu comércio ele se corrompeu, a Bíblia declara que Deus lançou ele por terra. E todo o governo de Lúcifer caiu. Irmão, isso aqui já era para deixar alguém atento, porque, perceba, quem pecou foi Lúcifer, não foi? Quem pecou foi o anjo. Mas a terra ficou desolada. Aqui está revelado um princípio de autoridade que as pessoas não entendem. É por isso que quando eu vejo em algumas igrejas obreiros se levantando contra os seus pastores, eu fico me perguntando, será que eles leram Bíblia? Ah, mas o pastor está errado, irmão. Deus não me chamou para querer saber se o pastor está certo ou errado, não. Se ele é autoridade, irmão. Agora, quando um obreiro se levanta contra o seu próprio pastor, ele não entendeu ainda que se o pastor cair, ele cai também. Irmão, presta atenção. Você é o líder de um lugar. Se você cai, tudo que está debaixo da sua autoridade cai também. Porque com o princípio de autoridade ninguém brinca, irmão. Com o princípio de autoridade, você não deveria brincar. Quando eu entendi isso aqui, irmão, eu comecei a controlar mais a minha língua. Porque quando você levanta a sua voz para falar de alguém que Deus colocou sobre você, e aí qual é o problema? A gente pensa que Deus só colocou sobre nós como autoridade o pastor, a pastora, o líder, algum líder na igreja, irmão. Qualquer pessoa, até o síndico do seu prédio é um líder. Quem mora em prédio aqui, irmão? A Luciene mora. Até o síndico de um prédio é um líder. Ah, mas o síndico do prédio que eu moro é um corrupto, infeliz e é um montão de coisa, irmão. Na hora que Deus achar que é o tempo, Ele tira. Ele coloca outro, mas enquanto isso, é Ele que vai ficar lá. A Bíblia diz que, irmão, é a autoridade. O texto declara que toda a autoridade é constituída por Deus. A gente vai entrar nisso em outro momento, mas perceba. Tudo que estava debaixo da autoridade do Lúcifer caiu. Aí, irmão Renato, me fala outra coisa, que nisso aí eu não acreditei muito não. Quando o homem caiu, irmão, quem pecou foi quem? Foi o homem ou foi a terra? Mas Deus falou, maldita é a terra por causa de ti. Estava debaixo da autoridade de quem? Deus deu o governo para quem? Para o homem. Mas quando o homem caiu, a terra foi maldita por causa dele. Então aí o texto declara que está tudo desolado, irmãos. Está tudo acabado, está tudo destruído. E talvez você não percebeu o cenário descrito no versículo 2, mas o cenário que está descrito aqui é um cenário de morte. É um cenário de desesperança. É um cenário que não te traz nada de bom, senão pela presença do Espírito Santo, que estava lá, pairando. Uma tradução melhor vai dizer o seguinte, que o Espírito estava sobre aquele lugar, como uma galinha que cobre os seus ovos. Como que está dizendo assim, estou protegendo, estou guardando. E alguém olhou o ambiente e falou assim, mas isso aí não tem jeito. Mas o fato de o Espírito estar lá, já é uma declaração que do jeito que está não vai ficar. Só o pastor e o Marcelo entenderam, vou falar de novo. O fato de o Espírito Santo estar no lugar, já é uma declaração de Deus, que do jeito que está não vai ficar. Eu não sei se o Espírito está na sua casa, mas eu sei dizer uma coisa para você, se está, pode se preparar, porque do jeito que está não vai ficar. Alguma coisa vai ter que mudar lá. O ambiente vai ser mudado, pela simples presença do Espírito de Deus. Observe que o cenário é descrito. A terra estava sem forma, vazia e em trevas. E o Espírito estava pairando sobre a face das águas.
o texto declara um ambiente de morte, irmão. Essa terra que está no versículo 2 aqui, é uma terra que está debaixo do juízo. É uma terra que está debaixo de uma sentença de Deus. É uma terra que foi coberta por águas de morte, porque Deus colocou em juízo tudo aquilo que estava sobre a autoridade do anjo, que estava cobrindo o lugar em outro tempo. Só que tudo ali é criação de Deus, irmão. Tudo ali foi Deus que criou. E aí o Espírito Santo está lá, observando, guardando, cobrindo. Essa tradução aqui, irmãos, se você for para Deuteronômio capítulo 12, versículo 11, você vai ver a mesma expressão do Espírito que movia sobre a face das águas sendo usada ali. E ali é usada a expressão de uma galinha que cobre os seus ovos, como quem está protegendo, como quem está guardando, e protegendo e guardando, declarando que vai mudar o cenário, que vão mudar as situações, que as circunstâncias vão mudar. Agora, observe algo, irmão. Em um lugar como esse, ninguém quer investir. Geralmente a gente é assim, quando a gente olha para alguém que não tem nada para nos oferecer, o que a gente faz, irmão? Ó, a gente deixa de lado. Quando a gente vê alguém que já não tem nada para nos dar, a gente geralmente vira as costas. Mas não é assim que Deus age. Sabe por que você não percebeu nada no texto? Porque o texto declara quem você era antes de Jesus. O texto declara quem nós éramos antes de Jesus chegar. Quem investiria em um lugar como esse, irmão? Quantas pessoas olhou para você na situação difícil e te abandonaram? Pois é, mas Deus ficou. Talvez você não tenha visto quem ficou. Talvez você perdeu muito tempo olhando quem foi. Mas está na hora de você olhar para quem ficou, irmão. Todo mundo foi embora. Muita gente escolheu virar as costas e partir. Mas Deus escolheu ficar. Por quê? Porque a presença de Deus é uma declaração que do jeito que está, a sua vida não vai ficar. A gente às vezes perde muito tempo olhando para as nossas lutas. A gente perde muito tempo olhando para as nossas dificuldades. E é por esse motivo que olhando para as nossas lutas, olhando para as nossas dificuldades, a gente esquece de olhar para a presença de Deus que está do nosso lado. Olha o ambiente, olha o cenário que está descrito aqui, irmão. A terra estava sem forma, vazia, em trevas e tinha abismo. Olha para a sua vida antes de Jesus, irmão. Como é que você vivia antes de Jesus? Como era que você caminhava no seu dia a dia antes de Jesus? Por você eu não posso dizer, por mim eu posso, irmão. E eu já passei pela morte, por perto da morte por muitas vezes, irmão. Eu lembro quando eu tinha 14 anos, eu estava numa escola. Eu estudava lá. Só que eu andava com um monte de gente errada, irmão. Fazia assalto, praticava um monte de coisa errada, usava droga. E eu me lembro do dia que chegou um rapaz com uma pistola 9mm, irmão. Ele simplesmente puxou o carrinho dela, apontou para mim e atirou, e ela travou, irmãos. Aí ele destravou, apontou, atirou de novo e ela travou. Eu meio bobão, olhei e não entendi. Eu falei, ué, o que está acontecendo? Nem conheço esse cara. Eu só sei que ele apontou 2 vezes, atirou e o negócio não saiu, irmão. E aí ele foi embora. Só que aquilo ali é uma foto na minha memória, irmão. Eu nunca me esqueci. Esse rapaz já morreu já faz um tempo. Mas observe, irmão. Essa foi uma das vezes que Deus me deu livramento assim, ó, de morte na cara. Naquele tempo eu era um menino de 14 anos. Eu não tinha muita noção de juízo, essas coisas, sabe? Só que ficou na minha mente. E aí quando eu fui amadurecendo, eu lembrei daquilo, irmão. Eu nunca esqueci daquilo ali. E aí eu pude começar a contemplar como Deus estava me guardando. Teve uma vez que eu era tão encrenqueiro, irmão. Presta atenção no que eu vou dizer. Eu era encrenqueiro desses que eu brigava, eu saía na porrada com 1, com 5 ou com 10, irmão. E não é porque eu me acho valentão, não. Porque hoje eu olho para trás e eu vejo como eu era burro. Ignorante mesmo, irmão. E um dia eu estava sentado dentro do ônibus, perto do cobrador. Acho que no banco para trás. Tinha um banco na frente junto com o cobrador e eu estava no de trás. Eu estava indo trabalhar. Só que eu ia trabalhar e ia para a escola. Eu estudava aqui no E. Carvalho. Aí eu peguei minha mochila e prendi ela no banco assim. Subiu um rapaz, irmão, era mais ou menos meio-dia isso.
Subiu um rapaz dentro do ônibus, apontou a arma para o cobrador, para o motorista, roubou, não tinha dinheiro, porque naquela época era aqueles passe, aqueles bilhetes eletrônicos. E aí, o cobrador tinha acabado de entrar na primeira viagem, irmãos. Ele não tinha dinheiro nenhum no caixa. E aí o cara chegou, apontou nada. Ele só estava com sobretudo, colocou a mão assim, quem vai duvidar? Aí não tinha dinheiro, ele pegou o relógio do cobrador, pegou o relógio do motorista, foi embora. E aí eu fiquei olhando aquilo ali, fui correr atrás do cara, irmão. Acabou que a gente pegou, mas foi um BO dos grandes, irmão. Uma outra vez tinha um cara do lado do ônibus, do lado do banco. E ficou olhando para mim, e eu olhando para ele, e eu não era daqueles que dava muita conversa, eu ficava me olhando, eu já queria arrumar briga, irmão. Só que naquele dia, alguma coisa aconteceu que nem eu sei, hoje eu sei te explicar. Foi Deus. Porque eu ia falar alguma coisa para brigar com ele, irmão. E aí, do nada, sabe quando a sua mente apaga e você vai para outro lugar? E aí eu fiquei distraído. Quando eu pensei que não, irmão, ele estava com um revólver no cobrador. E eu querendo arrumar briga com o homem. E aí eu começo, se eu for contar aqui, irmão, vai demorar para acabar. Mas tudo isso é para te dizer que o cenário pode estar sem forma, pode estar em trevas, pode estar vazio, mas o Espírito está guardando, irmão. A gente não consegue ver o amanhã. A gente às vezes perde muito tempo olhando para a situação. E quando a gente olha para a situação, a gente não consegue visualizar o que Deus quer fazer, o que Deus já está planejando, o que Deus já está projetando. Nesse cenário ninguém investiria. Olha para a tua vida, irmão, e pergunte se alguém que você conhece investiria em você como você era antes. Mas Deus investiu em você. Você só está aqui porque Deus decidiu investir em você. O ambiente está sem forma, está vazio, está em trevas, mas o detalhe é que o Espírito estava lá. E o Espírito estar lá já é uma declaração de mudança. Já é uma declaração que do jeito que está não vai ficar. E olha o detalhe, perceba algo aqui. O versículo 3 vai declarar: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Vou falar de novo. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Agora observe, uma terra que estava afogada nas águas de morte, agora vai começar a ter uma mudança. Porque era trevas, mas agora tem luz. Era trevas, era escuridão, mas agora Deus trouxe a luz. Irmão, perceba algo. Perceba o que eu vou te dizer. A treva, a falta de luz declara a morte, mas a luz declara a vida, irmão. Toda vida depende de luz. Toda vida depende sem luz não tem vida. A luz é uma declaração de vida. Agora, perceba que a vida começa como algo muito pequeno, irmãos. Como uma pequena luz. Como uma pequena luz que começa a brotar. Só que o texto, a leitura seguinte, vai declarar que Deus começa a fazer separação entre luz e trevas. Alguém que olhou para esse ambiente em outro tempo, disse, já era, não tem mais jeito. Mas Deus olhou e falou, eu estou aqui e vou mudar o ambiente. Alguém olhou para esse ambiente em outro tempo e disse, eu não vou investir aqui, mas Deus olhou e falou, eu vou investir, vou mudar a realidade, eu vou transformar isso aqui. Agora perceba algo, irmão. Eu vou terminar já. Nós servimos a um Deus, que é um Deus de oportunidade. Vou falar de novo. Nós servimos a um Deus, que é um Deus de oportunidade. Talvez alguma área da tua vida esteja como esse ambiente, sem forma, vazio, em trevas. Talvez você esteja numa situação que você nem consiga se mover. Mas o Deus de oportunidade me trouxe aqui para dizer para você, do jeito que está não vai ficar. Esse ambiente vai mudar, essa situação vai mudar, essa história vai mudar. Do jeito que está não vai ficar. Você precisa parar de olhar para os caos, para os ambientes desolados, para as dificuldades, para as lutas, para as guerras, para as tempestades, como se já fosse o fim. Nós temos um problema muito sério, irmãos.
Nós olhamos para situações difíceis e declaramos que é o fim, quando Deus ainda não deu a última palavra. A gente olha a dificuldade, a luta, como o fim de tudo para nós. Mas Deus olha para essa situação como o começo de algo novo. Vou falar de novo. Nós olhamos para as situações difíceis, para as lutas, para as tempestades, para as adversidades, como se fosse o fim da nossa história. Mas Deus olha para tudo isso como o começo de algo novo. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, irmão. Talvez tenha áreas na tua vida que estão nubladas. Talvez tenham áreas na tua vida que estão assim, sem forma, vazio, em trevas e com abismos. Só tem uma coisa: Deus está te declarando hoje que tem algo novo que vai surgir daí, que tem uma vida nova que vai surgir daí, que tem uma oportunidade nova que vai aparecer daí. Da onde você olhou e disse, não tem mais jeito, é daí que Deus vai começar algo novo. Nós estamos tendo um estudo aqui sobre a salvação completa de Deus. Esse texto aqui, irmãos, ele revela a salvação de Deus como ela é. Porque Deus veio a nós quando nós éramos isso aqui. A primeira coisa que Ele fez foi o quê? Acendeu a luz. Que luz é essa, irmão Renato? É a luz da revelação. Quando você tem a revelação de quem é Jesus Cristo, uma pequena luz acendeu em você. É a luz que declara que você não é mais propriedade do diabo. Agora você é propriedade de Deus. Mas é uma luz muito fraca, irmãos. Por quê? Porque é uma luz que declara que você tem um outro dono agora, mas não te transformou. Mas é uma luz que declara que do jeito que está não vai ficar. É uma luz que declara que ali começa algo novo. É uma luz que declara que o que estava em trevas agora tem luz. É uma luz que declara que o que estava vazio agora não está mais vazio, tem Deus dentro. A presença de Deus vem até nós, irmão, como uma luz muito pequena. Mas à medida que nós vamos nos alimentando de Cristo, pela palavra de Deus, Ele vai mudando o ambiente. Ele vai transformando o ambiente. Ele vai começando dando direção. Ele começa nos dando um novo rumo. Se você fizer a leitura do texto, irmão, você vai perceber que pela palavra, Deus mudou o ambiente cada dia. Cada dia Deus dava uma palavra e o ambiente mudava. Cada dia Deus dava uma palavra e o ambiente mudava. Você vai ver Deus dizendo quase que todos os dias assim, ó. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Só no segundo dia que Ele não disse nada. Por quê? Porque no segundo dia ainda tinha morte no ambiente. Mas no terceiro dia as coisas começaram a mudar. Vou ler algo aqui, porque não dá para correr nisso aqui, irmão. Mas olha só o que diz. Versículo 9. Versículo 9 vai dizer assim, ó. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Talvez você leu aqui e viu uma simples história. Mas deixa eu te dizer aqui uma coisa. A terra seca aqui é Jesus, irmão. Ah, irmão Renato, mas Jesus é terra seca? É, irmão. Nesse contexto aqui é. E aí eu vou te dizer por quê. Porque depois de tudo que Deus veio fazendo e mudando através da palavra, Ele separa as águas e agora aparece a porção seca. Aí você não entendeu, mas toda a vida que brota na terra, brota a partir da porção seca. A porção que estava debaixo da água, agora emergiu. Talvez você não entendeu, vou falar melhor. Lembra do dilúvio? Lembra quando Noé ficou na arca? Quando foi para ele sair, ele só saiu quando a porção seca apareceu, porque tinha vida lá. A manifestação da vida é algo progressivo em nós, não é do dia para a noite, irmão. A manifestação da vida de Deus é algo que brota em nós e ela vai crescendo progressivamente. É por isso que nós precisamos estar expostos à palavra de Deus, porque cada dia é uma oportunidade. Cada dia é uma oportunidade de Deus mudar os cenários, as circunstâncias, os momentos que nós estamos vivendo. E esses momentos só podem ser mudados pela palavra do Todo-Poderoso. Eu vou falar de novo. Deus é um Deus de oportunidades. Tem oportunidades brotando aqui neste lugar, irmão.
Talvez você está desatento. Se eu fosse você, acordava agora. Porque Deus desceu aqui com uma palavra. Eu sou um Deus de oportunidades. Eu sou um Deus que muda realidades. E hoje é um dia muito propício para falar algo, irmão. Perceba algo. Eu acabei de dizer há pouco tempo aqui que nós olhamos para as circunstâncias difíceis, para as coisas ruins que acontecem na nossa vida, e nós não conseguimos ver saída. E muitas vezes, inconscientemente, declaramos que não tem mais jeito. Mas o caos é a oportunidade de Deus para Ele mudar a sua história. Alguém um dia olhou para Davi chegando no campo de batalha, um jovem de cerca de 17 anos. Agora, olha a diferença de alguém que é dirigido por Deus e alguém que não é. Qualquer um que chegasse ali, ou melhor, a nação inteira, chegou ali no campo de batalha, viu o gigante falando, afrontando os filhos de Israel, e ficava assim, ó. Aí o pai de Davi falou: Davi, vai lá no campo de batalha. Seus irmãos estão lá no campo de guerra. Leva lá para eles alguns alimentos. Leva também para o chefe da guarda. Eu só quero te lembrar que esse Davi é o mesmo que algum tempo atrás recebeu a visita de Samuel, e o óleo desceu na cabeça e disse: você vai ser rei. Mas sabe qual foi o comportamento de Davi? Continuou servindo e obedecendo. Servindo e obedecendo. Porque tem gente que recebe a palavra, tem gente que recebe o óleo da unção, e ele já começa a se achar. Mas o Davi não, irmão. O Davi tem maturidade. O Davi é um jovem, mas é maduro. O Davi sabe o que fazer. Ele decidiu que enquanto Deus não colocasse ele onde Deus disse que ele estaria, ele mesmo nada faria. Porque tem muita gente que recebe a palavra e quer sair fazendo, irmão. Se Deus declarou, você não precisa fazer nada, você só precisa fazer a vontade de Deus. Davi continuou fazendo a mesma coisa, servindo e obedecendo. Servindo e obedecendo. E deixa eu declarar, foi servindo e obedecendo que Deus abriu a maior porta para apresentar Davi para o cenário nacional. Deixa eu te dizer uma coisa. Você acha que você precisa fazer esquema com alguém? Você acha que você precisa se humilhar para alguém? Você acha que você precisa ir buscar na pessoa de alguém para aquilo que Deus te prometeu se cumprir? Deixa eu te dizer, você só precisa servir e obedecer. Porque se Deus falou, Ele que vai te colocar lá. Um dia Davi está lá na casa dele. O pai chama e fala: vai levar. Eu costumo dizer assim, ó, que Davi saiu levando marmita para os seus irmãos. Mas na volta ele trouxe cabeça de gigante, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa, eu quero profetizar na sua vida. Deus vai te levar a um nível de maturidade, que um dia Ele vai te mandar sair com uma marmita, mas você vai sair voltando com cabeça de gigante, irmão. Preste atenção. Davi foi para o campo de batalha. Chegou lá entregou para os irmãos, entregou para o chefe da guarda, e aí ele ouviu lá: ó, tem um gigante aí falando, afrontando o exército do Deus vivo. Davi já pensou no coração: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Ele só não entendeu que o exército de Deus ali era ele, irmão. Vou falar de novo. Davi olhou para a situação e viu o gigante afrontando uma nação inteira, irmão. Tem homem aí para lutar comigo? Tem homem aí que venha para o campo de batalha comigo? Irmão, o exército de Israel, na cabeça de Davi, os homens da nação estavam tudo assim, ó, joelho batendo no outro, tudo com medo, a começar pelo rei. Aí Davi olhou e falou: quem é esse incircunciso? Aí ele ouviu dizer, olha o que Davi ouviu, que o rei falou que aquele que vencesse aquele gigante, além de casar com a sua filha, a sua família nunca mais pagaria imposto. Davi olhou e falou: como é que é essa conversa aí? Irmão, Davi é o tipo de gente que sabe juntar a fome com a vontade de comer, irmão. E aí você percebe que Davi, pela desonra que viveu em casa, ele nunca devolveu com a mesma moeda. Um menino de 17 anos, irmão, com essa maturidade, eu queria, irmão, que em cada 100 jovens tivesse um como esse Davi, que tivesse essa cabeça de Davi, de não retribuir, porque, irmão, é desonra em cima de desonra.
Davi era humilhado pelos seus irmãos. Um dia eu te conto a história do Salmo 23, eu nunca contei aqui. Que aquilo ali é tremendo, irmão. E segundo os rabinos, no dia que os próprios irmãos tentaram matar Davi, foi o dia que Deus enviou Samuel lá na casa dele. Agora observe, Davi está lá, ouviu isso e falou, peraí, eu vou brigar com ele. Irmão, a maioria das pessoas, se tivesse olhado para aquele gigante, ia virar as costas e ir embora. Mas Davi viu ali a oportunidade que Deus colocou diante dos seus olhos. Você precisa parar de olhar para as dificuldades como algo que veio para te destruir. As dificuldades que Deus colocou na sua vida é para te levantar e te colocar exatamente no lugar que Ele quer. As lutas que Deus levantou na sua vida é exatamente para te treinar, para você estar apto para o lugar que Ele quer te colocar. Davi observou a oportunidade e abraçou. Eu nem preciso terminar a história, né? Você já sabe como é que aconteceu. O menino saiu levando marmita, mas voltou trazendo a cabeça do gigante. Ei, você vai voltar para sua casa com vitória da parte de Deus. Você vai voltar para o seu lar com vitória da parte de Deus. Você só precisa entender que as lutas, que as adversidades, que o inimigo que se levantou é simplesmente Deus usando alguém para te colocar no lugar que Ele quer. Houve um tempo em Israel que Josué era o líder. E irmão, eu vou usar uma expressão aqui que em outros lugares o pessoal não gosta, mas eu vou dizer. Josué era o tipo de crente sangue no olho, irmão. Vou falar de novo. Josué era o tipo de crente sangue no olho. Que desde quando os filhos de Israel estavam dando volta lá, quando eles foram ver os espias, ele olhou, ele viu os gigantes. Aí quando todos os outros disseram assim, ó, tem gigante na terra, nós vamos perecer diante deles, Josué falou, não, nós não vamos perecer diante deles não, eles serão o vosso pão, Deus vai entregar eles na nossa mão. Irmão, você já parou para prestar atenção no pão? O que você faz com o pão, irmão? Você põe o pão na boca e você tritura ele vira farelo. Olha a fé desse homem, irmão. Ele viu os camaradas lá, irmão, tudo gigante. 2, 3 metros de altura, 3,5 metros de altura. Mas sabe o que ele falou? Eu não confio na minha força. Eu confio naquilo que Deus declarou. Eu confio na palavra que Deus disse. Josué é o tipo de crente sangue no olho, que abraça a oportunidade. Sabe o que aconteceu? Depois dos 40 anos, depois que Deus liberou para eles entrarem na terra, que eles começaram a guerrear contra os gigantes, Josué saiu matando gigante a todo lado, irmão. Josué saiu exterminando os gigantes. Sabe o que aconteceu? Deus precisou falar para Josué, para aí Josué, deixa uns vivos aí. Aí você não entende, você fala, mas como assim? Aí eu penso assim, Deus dizendo, Josué, fica tranquilo, você não sabe de nada. Lá na frente, eu quero levantar um menino de 17 anos. Deixa um gigante viver aí. Você já matou bastante. Tem mais uma meia dúzia aí que é o meu servo Davi que vai matar. Tem gente, tem gigante, tem inimigo, tem adversário que é grande, mas Deus guardou para você, porque a capacidade de derrubá-los está em você. Deus depositou em você. Deixa eu fechar a mensagem, irmãos. Eu disse que Deus é um Deus de oportunidade. Tem oportunidades de Deus brotando para pessoas hoje aqui. Alguém olhou para você e disse assim, não tem mais jeito, é o fim. Mas o caos é exatamente a oportunidade de Deus para Ele manifestar a vida. A gente olha para os cenários e dá como perdido, mas Deus diz assim, vou manifestar a vida. No meio do ambiente de morte, Deus é especialista em dar vida. Um dia Jesus estava lá, na beira da praia. Aparecem os fariseus com uma mulher que, segundo eles, foi apanhada no ato de adultério. Aí colocaram diante de Jesus e perguntaram, a lei de Moisés fala que ela tem que ser apedrejada. Aí o Senhor o que diz? Aí Jesus escreve na areia e depois fala assim, o que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Eu nem vou entrar na revelação mesmo, irmão, mas eu vou te dizer algo, sabe o que aconteceu? Cada um pegou sua pedra e largou. Porque o Filho de Deus, a graça de Deus manifesta em Jesus, é capaz de manifestar a vida, até quando a cédula de condenação está contra você. Aquela mulher, ela era adúltera mesmo, irmão. Jesus não falou que não era.
Mas Jesus, com uma simples palavra, foi capaz de desarmar todos aqueles que estavam com a cédula de condenação. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Preste atenção, irmão. A graça de Deus é algo muito absurdo. A gente vai ficar estudando e falando, mas nunca vai conseguir expressar o que é de fato a graça de Deus, porque é muito absurdo, irmão. Ela vai para um nível muito absurdo, é muito difícil de você conseguir com clareza. Agora eu vou fechar mesmo, irmão, prometo. Êxodo capítulo 12, versículo de número 2. A Páscoa dos judeus. Eles viveram 430 anos sofrendo na mão dos egípcios. Aliás, não foram 430 anos sofrendo. A escravidão começou por volta do ano 200, depois que eles entraram na terra. Mas observe, irmão, eles comeram o pão que o Satanás amassou, irmão, que o faraó. Eles viveram uma vida, irmãos, de uma luta, de uma situação tão extrema. Só que olha o que aconteceu. Deus havia dado uma palavra que iria mudar. Deus havia dado uma palavra que um dia ia tirar eles de lá. Aí no Êxodo capítulo 12, ele vai declarar assim, ó, que é o dia da saída dos filhos de Israel. Ele vai dizer assim, ó: este será para vós o princípio dos meses. Irmão, Deus muda calendário para mudar a vida de um crente. Vou falar de novo que você dá um glória a Deus melhor, irmão. Isso aí foi muito michuruca. Deus muda calendário para mudar a vida de crente. Os filhos de Israel viviam sobre o calendário do faraó, sobre o calendário egípcio. Mas quando Deus desceu para executar juízo e para mudar a história dos filhos de Israel, Ele declarou assim, ó: este é o primeiro dos meses. É Deus dizendo exatamente isso. Eu tenho uma nova história para a sua vida. Eu tenho algo novo para você viver. Eu tenho uma experiência nova. Eu tenho experiências novas para você. Hoje é um dia que Deus está abrindo oportunidades aqui para pessoas, irmão. A oportunidade de você olhar para o que te machuca, para o que te fere, para o que tem tentado te fazer parar, como uma oportunidade de Deus para te colocar exatamente onde Ele quer. Quem seria Davi não fosse o gigante? Quem seria Josué não fosse as adversidades que ele enfrentou? Quem seria aquela mulher adúltera se Jesus não tivesse aparecido para declarar mudança? Ei, irmão, Jesus veio aqui hoje por intermédio dessa palavra para dizer que o Deus de oportunidades está manifestando essa oportunidade nova na tua vida. Quem entendeu essa mensagem? Então volte para a tua casa, irmão, olhando para o que tem te ferido, olhando para o que tem tentado te fazer parar, como exatamente a oportunidade de Deus para Ele te conduzir para onde Ele quer. Porque José não queria sofrer, mas foi vendido. José não queria sofrer, mas foi caluniado. José não queria sofrer, mas foi para o cárcere. Agora, passou por tudo isso. Será que se alguém perguntasse para ele, depois que ele estava lá no governo do Egito, se ele largaria a mão de estar onde ele estava, para não ter vivido o que ele viveu, você acha que ele não ia querer? É por isso que Deus não fala o que você vai passar, irmão. Ele simplesmente te faz passar. Porque se ele te falar o preço que é para te colocar onde Ele quer, você volta. Acredite, irmão, o Deus que se propôs a te levar onde Ele estabeleceu no coração dele, Ele é fiel e vai te colocar exatamente no ponto que Ele propôs no seu coração. Amém?